Porque você acha que leitura da Bíblia é chata? John Wesley descobriu que o problema não estava na Bíblia. Estava em como ele estava lendo. Durante anos, Wesley lia a Bíblia como manual de regras, lista de comandos para obedecer, doutrinas para aprender, teologia para dominar. E aquilo funcionava intelectualmente. Ele sabia muito sobre Bíblia. Podia debater doutrinas, explicar textos difíceis, mas algo crucial estava faltando. Amor pela Bíblia. Porque você não ama manual. Você consulta manual quando precisa de informação, mas não lê manual por prazer. Não anseia por tempo com manual. E Wesley percebeu que era exatamente assim que tratava a Escritura, como manual necessário, mas não desejável. E então algo mudou radicalmente em 1738. Wesley teve experiência na rua Aldersgate, onde, como ele descreveu, coração foi estranhamente aquecido, enquanto ouvia a leitura do prefácio de Lutero a Romanos. E naquele momento, ele entendeu o Evangelho de forma nova, não apenas como sistema de doutrinas, mas como relacionamento com pessoa. Cristo não era apenas figura histórica ou conceito teológico. Era Salvador vivo que amava Wesley pessoalmente. E aquela revelação transformou como Wesley lia a Bíblia completamente. Porque agora não estava lendo para aprender sobre Deus. Estava lendo para conhecer Deus, não estudando o manual. Estava tendo encontro com pessoa. E a diferença entre os dois é enorme. Quando você lê manual, busca informação. Quando você lê carta de amor de alguém que ama você, busca conexão. Manual você lê por dever. Carta você lê por desejo. E Bíblia não é manual. É revelação de Deus sobre si mesmo através de Cristo. É Deus se comunicando com você. Não apenas dando regras, mas revelando coração, caráter, amor. E quando você entende aquilo, leitura deixa de ser trabalho e se torna privilégio. Porque agora você não está apenas checando itens de lista de leitura obrigatória. Está se encontrando com Deus vivo que se revela através de cada página. E aquela mudança de perspectiva foi o que fez Wesley passar de ler Bíblia por obrigação a amar Bíblia apaixonadamente. E pode fazer mesma transformação em você se você parar de ler como manual e começar a ler como revelação de pessoa que te ama e quer se revelar a você. O fundamento começava com o entendimento de propósito da Escritura. Jesus disse aos fariseus: "Vocês estudam as Escrituras diligentemente porque pensam que nelas têm vida eterna. Mas são elas que testemunham de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida." Os fariseus conheciam a Escritura perfeitamente. Podiam citar de memória, debater interpretações, mas perderam ponto completamente, porque tratavam a Escritura como fim em si, não como meio que aponta para Cristo. E Jesus expôs problema. Vocês estudam Escritura buscando vida na própria Escritura. Mas Escritura não dá vida. Escritura aponta para mim. E eu dou vida. Então, propósito de Escritura não é ser estudada como objeto acadêmico. É revelar Cristo para que você venha a Ele. Wesley viveu anos como fariseu moderno sem perceber. Estudava a Escritura intensamente, conhecia grego e hebraico, dominava a teologia. Mas estava buscando vida na Escritura em vez de usar a Escritura para encontrar Cristo. E resultado era conhecimento sem amor. Ortodoxia sem vida. Após Aldersgate, perspectiva mudou. Wesley começou a ler a Escritura perguntando: o que isso revela sobre Cristo? Não apenas o que isso ensina. E aquela pergunta simples transformou leitura completamente. Porque agora cada passagem era a oportunidade de conhecer Cristo mais profundamente. Não apenas aprender mais fatos. E Wesley descobriu que quando você lê buscando Cristo, ele aparece em lugares que você nunca viu antes. Não apenas em evangelhos, obviamente, mas em salmos, em profetas, em histórias do Velho Testamento. Cristo está lá, revelado de formas diferentes, mas sempre lá para quem tem olhos para ver. E através daquele encontro repetido com Cristo nas páginas, amor por Escritura cresceu. Porque agora não era livro,
era lugar onde Cristo se encontrava com Wesley. E quem ama Cristo, naturalmente ama onde Cristo é encontrado. Wesley também percebeu que leitura focada em Cristo é pessoal de forma que leitura focada em doutrina nunca é. Doutrina é abstrata. Você pode estudar teologia da expiação sem ser pessoalmente impactado. É exercício intelectual. Mas quando você lê sobre Cristo sendo ferido por suas transgressões, esmagado por suas iniquidades, aquilo não é abstrato. É pessoal. É Ele sofrendo por você especificamente. E leitura pessoal produz resposta emocional que leitura acadêmica não produz. Você não se emociona com doutrina, mas se emociona com pessoa que te ama o suficiente para morrer por você. E aquela emoção não é fraqueza. É resposta apropriada a amor. Havia também mudança em como Wesley orava sobre Escritura. Antes orava pedindo entendimento de texto. Deus, me ajuda a entender o que isso significa. E aquilo não estava errado, mas era incompleto. Após entender que Escritura revela Cristo, oração mudou. Deus revela Cristo a mim através deste texto, não apenas intelecto, mas coração. Quero conhecer a Ele. E aquela oração era respondida de formas que pedido por entendimento nunca era. Porque Deus se deleita em revelar Cristo. E quando você pede isso, Espírito Santo ilumina texto de formas que mero estudo não alcança. Verdades que você leu 100 vezes de repente brilham com significado novo. Porque agora você está vendo Cristo onde antes via apenas palavras. Wesley via especialmente que leitura focada em Cristo produzia transformação que leitura focada em doutrina não produzia. Você pode conhecer todas as doutrinas corretamente e viver de forma errada. Conhecimento não garante transformação. Mas quando você encontra Cristo pessoalmente através de Escritura, transformação acontece. Porque encontro real com Cristo vivo sempre muda você. É diferença entre ler biografia de alguém e conhecer pessoa pessoalmente. Biografia te dá informação, mas encontro pessoal te transforma através de relacionamento. E Escritura não é biografia de Deus. É meio através do qual Deus se faz presente e conhecido. Então, ler corretamente resulta em encontro, não apenas informação. Wesley também confrontava a objeção, mas conhecer doutrina é importante. E ele concordava completamente. Doutrina é crucial, mas doutrina não é fim, é meio. Você aprende doutrina correta para conhecer Cristo corretamente. Não conhece doutrina como substituto de conhecer Cristo. E perigo é tratar doutrina como fim. Você se orgulha de ortodoxia, debate outros sobre pontos teológicos, mas não conhece Cristo intimamente. Aquilo é farisaísmo moderno. Conhecimento sem amor, ortodoxia sem vida. E não salva ninguém. A igreja atual está cheia de pessoas que sabem sobre Deus, mas não conhecem Deus. Podem explicar doutrinas, podem defender fé intelectualmente, mas não têm relacionamento vivo com Cristo. E leitura de Bíblia reflete aquilo. Leem para estudar, não para se encontrar. Wesley oferecia correção. Mude como você lê. Não apenas o que esse texto ensina, mas quem esse texto revela Cristo ser. E como esse texto me chama a responder a Cristo. Aquelas perguntas transformam leitura de exercício intelectual em encontro pessoal. A aplicação exige mudança concreta. Próxima vez que ler Bíblia, antes de começar, ore diferente. Não me ajuda a entender, mas revela Cristo a mim através desta leitura. Quero conhecer a Ele, não apenas conhecer sobre Ele. E enquanto lê, pergunte ativamente. O que isso revela sobre caráter de Cristo? Sobre amor de Cristo? Sobre obra de Cristo? E quando você vê Cristo revelado, pause. Não apresse para o próximo versículo. Fique com revelação. Medite. Responda em oração. Jesus, obrigado por revelar que Tu és assim. E faça isso por 30 dias. E observe mudança. Leitura que era trabalho vai se tornar alegria. Não porque você está lendo textos diferentes, mas porque está lendo com olhos diferentes, buscando pessoa
em vez de apenas procurar informação. E descubra o que transformou Wesley. Bíblia não é manual de regras. É revelação de pessoa. Cristo está em cada página esperando se revelar a quem o busca. E quando você lê buscando conhecer Ele em vez de apenas aprender sobre Ele, tudo muda. Obrigação se torna privilégio. Trabalho se torna prazer. E amor por Escritura cresce naturalmente. Porque você ama onde encontra aquele que ama. E toda vez que abre Bíblia, não está apenas lendo o livro. Está se encontrando com Cristo vivo que se revela através de cada palavra para quem tem coração aberto para conhecê-lo pessoalmente. Você pula Velho Testamento porque acha irrelevante? John Wesley diria que você está perdendo Cristo, em 2/3 da Bíblia. Porque quando ele entendeu que Bíblia inteira aponta para Jesus, não apenas evangelhos, leitura que era entediante se tornou descoberta empolgante. E a maioria dos cristãos vive exatamente onde Wesley viveu antes daquela revelação. Leem Novo Testamento porque é sobre Jesus, obviamente, mas tratam Velho Testamento como história antiga e irrelevante. Genealogias chatas, leis que não se aplicam mais, guerras de povos que não existem mais. E então pulam ou leem superficialmente sem entender propósito. Mas Jesus disse algo que muda tudo se você realmente ouve. Depois da ressurreição, ele andou com 2 discípulos na estrada de Emaús. E Lucas registra. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Moisés é os 5 primeiros livros. Profetas são livros proféticos. E juntos representam o Velho Testamento inteiro. E Jesus mostrou que tudo aquilo era sobre ele, não apenas Novo Testamento. Tudo. E quando Wesley entendeu aquilo, começou a ler Velho Testamento com olhos completamente novos. Não buscando apenas história ou moral de história, mas buscando Cristo escondido ali, esperando ser descoberto. E descobriu que Cristo está em todo lugar, em tipos que o prefiguram, em profecias que o anunciam, em sombras que apontam para a realidade que viria. Sacrifícios apontam para o sacrifício final de Cristo. Tabernáculo revela como Deus habita com seu povo através de Cristo. Êxodo prefigura a libertação que Cristo traz de escravidão de pecado. Davi aponta para rei maior que viria. E de repente, genealogias não eram mais chatas. Eram linhagem que levava a Cristo. Leis não eram irrelevantes. Revelavam santidade que Cristo cumpriu perfeitamente. Histórias não eram apenas antigas, eram preparação para a história maior de redenção através de Cristo. E aquela descoberta transformou leitura de obrigação em aventura, porque agora cada página de Velho Testamento era caça ao tesouro. Onde Cristo está escondido aqui? Como isso aponta para ele? E quando você encontra a alegria de descoberta que leitura superficial nunca dá. E Wesley passou a amar Bíblia inteira, não apenas partes fáceis, porque Cristo estava em tudo esperando ser encontrado por quem tem olhos para ver. O fundamento começava com o ensino do próprio Jesus ressuscitado. Em Lucas 24, depois de abrir entendimento dos discípulos, ele disse: Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei, profetas e salmos eram as 3 divisões da escritura hebraica. Basicamente, Velho Testamento completo. E Jesus disse: Tudo aquilo é sobre mim, não algumas partes, tudo. E se Jesus disse que Velho Testamento inteiro é sobre ele, então ler Velho Testamento sem buscar Cristo é perder ponto completamente. É como assistir filme inteiro sem perceber quem é personagem principal. Você vê eventos, mas perde história real. Wesley aplicava aquilo sistematicamente. Ele começou a ler cada livro do Velho Testamento perguntando: como isso revela Cristo? Como isso aponta para ele? E descobriu camadas de significado que nunca viu antes. Porque não estava apenas lendo história de Israel, estava vendo história de redenção que culmina em Cristo. E ele via especialmente tipos,
Tipo é pessoa ou evento do Velho Testamento que prefigura Cristo. Não é alegoria forçada, é conexão intencional que Deus estabeleceu. Paulo confirma aquilo em Colossenses 2, quando diz que coisas do Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir, mas o corpo é de Cristo. Sombra aponta para a realidade, e realidade é Cristo. Então Adão é tipo de Cristo. Paulo chama Cristo de último Adão. Primeiro Adão trouxe morte através de desobediência. Último Adão trouxe vida através de obediência. Quando você lê sobre Adão sabendo aquilo, história ganha profundidade. Não é apenas sobre primeiro homem, é sobre apontar para Cristo que viria consertar o que Adão quebrou. Abraão oferecendo Isaque é tipo, pai oferecendo filho único que ama. E no último momento, carneiro é provido como substituto. Aquilo aponta diretamente para pai oferecendo filho único que ama. Mas dessa vez, não há substituto. Cristo é o substituto oferecido por nós. Quando você lê Gênesis 22 vendo aquilo, não é apenas história antiga, é prefiguração do Evangelho. José vendido por irmãos, sofrendo injustamente, mas eventualmente sendo exaltado e salvando aqueles que o rejeitaram. Aquilo é Cristo, rejeitado por seu povo, sofrendo injustamente, mas sendo exaltado e trazendo salvação até para aqueles que o rejeitaram. A história de José brilha quando você vê Cristo nela. Moisés liderando Israel para fora de escravidão no Egito. Cristo liderando o seu povo para fora de escravidão do pecado. Passagem pelo Mar Vermelho prefigura batismo. Maná no deserto aponta para Cristo como pão da vida. A água da rocha aponta para Cristo como fonte de água viva. Deuteronômio registra Moisés dizendo: "O Senhor levantará profeta como eu." E Pedro, em Atos, confirma: aquele profeta é Jesus. Wesley via também Cristo no sistema de sacrifícios. Toda vez que animal era sacrificado por pecado, estava apontando para sacrifício que viria. Hebreus explica: impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Então por que Deus ordenou? Para ensinar através de sombra o que Cristo faria em realidade. Cordeiro pascal em Êxodo aponta para Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Bode expiatório em Levítico que carrega pecados para longe aponta para Cristo carregando nossos pecados. Tabernáculo e depois templo revelam como Deus habita com seu povo. E cada detalhe aponta para Cristo. Véu que separava. Lugar santíssimo é rasgado quando Cristo morre, porque agora acesso a Deus é aberto através de Cristo. Propiciatório, onde sangue era aspergido, prefigura Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Salmos estão cheios de Cristo. Muitos são proféticos diretos. Salmo 22 descreve crucificação em detalhes escritos 1000 anos antes de crucificação ser inventada. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Repartiram entre si minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. Jesus citou primeira linha daquele salmo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque sabia que Davi estava escrevendo sobre ele profeticamente. Profetas são óbvios. Isaías 53 é retrato de Cristo sofredor, ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Miquias profetiza local de nascimento, Belém. Zacarias profetiza entrada triunfal em jumento. Malaquias profetiza mensageiro preparando o caminho, João Batista. Mas Wesley descobriu que mesmo livros que parecem não ter nada a ver com Cristo revelam aspectos dele. Último habita gentia sendo trazida para... linhagem de Cristo através de Redentor Boaz. Aquilo aponta para gentios sendo incluídos através de Cristo, o Redentor. Esther arriscando vida para salvar povo aponta para Cristo dando vida para salvar seu povo. Jó, sofrendo injustamente, mas confiando em Redentor vivo, prefigura sofrimento de Cristo e esperança de ressurreição. Wesley ensinava metodistas a lerem assim. Não alegorizar de forma forçada, mas procurar conexões legítimas que Novo Testamento confirma e que apontam para Cristo. E quando você encontra,
celebre, adore, porque acabou de descobrir Cristo em lugar que talvez nunca viu antes. A transformação em Wesley foi dramática. Velho Testamento que ele lia por dever se tornou tesouro que ele lia com alegria, porque cada livro revelava Cristo de ângulo diferente. E quanto mais ele via Cristo, mais amava explorar. A igreja atual negligencia Velho Testamento terrivelmente. Pastores pregam quase exclusivamente do Novo Testamento. Cristãos leem plano que pula grandes porções do Velho, e resultado é perda enorme, porque 2/3 da revelação de Deus sobre Cristo está sendo ignorada. A aplicação exige compromisso. Comece a ler Velho Testamento buscando Cristo, não aleatoriamente, mas sistematicamente. Escolha livro. Gênesis é bom início, e antes de ler cada capítulo, ore. Espírito Santo, revela Cristo a mim aqui. E enquanto lê, pergunte: onde está Cristo nesta passagem? Como isso aponta para ele? Que aspecto do caráter ou obra de Cristo isso revela? E quando você encontra conexão, pause, não apresse, medite, agradeça e deixe revelação aprofundar seu amor por Cristo. E use recursos. Leia comentários que mostram como o Velho Testamento aponta para Cristo. Estude tipologia bíblica. Preste atenção quando o Novo Testamento cita velho e explica cumprimento em Cristo. Aquilo vai treinar olhos para ver padrões. E descubra o que transformou Wesley. Bíblia inteira aponta para Jesus, não apenas evangelhos. Cristo está escondido em Gênesis, revelado progressivamente através de toda a Escritura. E encontrar ele em lugares inesperados traz alegria que transforma a leitura de obrigação em aventura. Porque agora você não está apenas lendo história antiga, está descobrindo Cristo em cada página. E quanto mais você o encontra, mais você quer continuar procurando. Porque ele é tesouro escondido em campo. E uma vez que você descobre que ele está lá, você vende tudo para continuar escavando e descobrindo mais daquele que se revelou através de toda a Escritura desde Gênesis até Apocalipse.